Mas no andar do culto, do começo ao fim, na escola bíblica, até agora, eu tive a resposta do que eu tenho que passar para os irmãos aqui. É essa palavra mesmo. Porque quando nós estamos ainda em casa nos preparando para essa convocação aqui, nós perguntamos, ajoelhamos e perguntamos ao Senhor: Senhor, não tenho nada. Me diz, fala comigo o que eu devo falar lá, no dia que chegar. E o Senhor fala, mas às vezes a gente diz: será que é isso mesmo? Então a gente vem para o culto e do começo ao fim o culto vai dizendo: é essa palavra mesmo que eu lhe dei. Pode não, é essa. Então, irmãos, eu quero agradecer aqui a confiança do pastor, quero agradecer os irmãos, o grupo de obreiros, e eis-me aqui. Amém? Quero orar ao Senhor, pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, passa aqui, Senhor, na tua igreja, Pai. Oh Deus, toque em cada irmão, Senhor, meu Deus. Colocando, Senhor Jesus, a semente, Senhor, no coração, Pai. Para o discernimento, Senhor, meu Deus, desta palavra, Pai. Daquilo que tu queres, Senhor, de nós, Pai. Eis-nos aqui, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos abrir, peço aos irmãos que abram em Ezequiel 37. Glória a Deus. Livro de Ezequiel 37. Esta palavra. Eu quero dizer aos irmãos que o nosso Deus, Ele faz. Ele é poderoso para fazer. E o Senhor quer fazer avivamento em nós. Que o avivamento em nós seja feito hoje aqui. Como já foi falado aqui, nós chegamos de um jeito, mas vamos sair de outro, pela fé. Amém? Ezequiel 37, o título diz assim: o vale dos ossos secos. Ezequiel 37, do 1 ao 7. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto. E eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-me: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O 7. Então profetizei como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele, e cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Amém? Até aqui. Até aqui. Esse livro, o livro de Ezequiel, exatamente o 37,
É uma passagem muito conhecida pelos irmãos. A maioria conhece aqui. Quem leu, conhece a passagem do Vale dos Ossos Secos. E o Senhor, Ele falou para Ezequiel, tu vai ser profeta. Ezequiel, ele espantou-se, porque Ezequiel, ele estudou, ele se preparou 25 anos da sua vida para ser sacerdote. Porque ele vinha de uma linhagem de sacerdote. O pai dele era sacerdote. Então ele gostaria, eu nem digo assim, já era lei. Vem da linhagem de sacerdote e tu vai ser sacerdote. Então ele vinha se preparando desde os 7 anos. E estudou, treinou para ser. Aí Ezequiel vê os seus planos, o plano do seu coração. Irmãos, presta atenção. O plano do nosso coração. Ezequiel viu ruir o seu plano. Por quê? Chegou Nabucodonosor. Olha o nome do demônio. Nabucodonosor. O demônio, ele tem muitos nomes. Mas o Senhor diz, não temas. Quem tem a mim, não temas. Então este homem chegou lá e levou cativo os judeus, inclusive Ezequiel. E ele tinha treinado para ser sacerdote, ele precisava de quê? De um púlpito. Ele precisava de pregar. E aí lá vai Ezequiel para uma terra estrangeira, uma terra estranha, onde não tinha púlpito, onde não tinha templo, para que ele pudesse falar da palavra de Deus. E aí Ezequiel disse, e agora? Irmãos, eu quero dizer aqui que os nossos planos, eles podem ruir, eles podem acabar. O Senhor mesmo, Ele faz isso. O nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, mas é um Deus justo. E Deus, quando quer, acontece. Não adianta. Quando Deus quer, aquilo vai acontecer. Então, pega isso, igreja. Que os nossos planos, se não forem acabados, se não tiver falha nos nossos planos, nós não estaríamos aqui. Muitos de nós temos planos de vou para a Alemanha para ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou comprar aqui, vou comprar ali, vou comprar no Brasil também, e daqui eu vou me embora para uma terra, sabe, de mar, de sol e de alegria. Mas os nossos planos muitas vezes falharam, porque o Senhor, Ele está conosco. E Ele coloca os planos deles nas nossas vidas. Não te preocupe, Ezequiel, se o teu plano falhar. Porque eu estou contigo e eu vou te levantar. E o meu plano vai ser na tua vida. E o que é que eu faço? Ezequiel diz, profetiza. E tu só abre a boca. Por quê? Como já foi falado aqui, cuidado com as profecias. Mas se a profecia é de Deus, então, se temos certeza que Deus falou conosco, pode profetizar. Porque vai acontecer. Talvez não aconteça hoje, amanhã, mas vai acontecer no tempo de Deus. E Ezequiel, o que é que ele tinha? Obediência. Muita obediência. Para obedecer. E Deus disse, come deste rolo aqui. Vou te dar o rolo, tu come só. Não deixa o rolo aberto no Salmo 91. Está lá aberto no Salmo 91. Não vai adiantar de nada. Se tu não ler e não comer o rolo, tu tem que comer. Aleluia, glória a Deus. Aí para Jeremias, ele falou, vai e fala. Já para Elias, que ela estava com medo, ele, com medo de Jezabel, se escondeu numa caverna. Escondidinho. Às vezes nós nos escondemos de Deus. Mas Deus passou e disse, sai. Sai, Elias. O que tu está fazendo nessa caverna aí, Elias?
Vem, porque tu vai. Tem muita coisa na frente para tu fazer. E aí, Deus manda Elias para Sarepta, onde tinha uma viúva. E aí os irmãos sabem da história. Que coisa tremenda que Deus faz quando nos manda sair da caverna. Quando Deus nos manda, vai lá e fala. Aleluia. E nós queremos fugir. Nós dizemos, Senhor, essa passagem aqui é melhor. Mas é essa passagem aí. Tem coragem? Fala. Não é tu mesmo? Tu estudou da minha palavra. O discernimento quem dá sou eu ao teu coração. Só fala. Abre a tua boca, como ele disse para Jeremias. E profetiza. Aleluia, glória a Deus. E aí o Senhor coloca Ezequiel, tira dos seus planos bonitinho, bem feito por mim, e me coloca num vale de ossos secos. Eu imagino Ezequiel lá olhando. Meu Deus, que multidão de ossos. E os ossos estavam assim, olha, uma mão lá, esse antebraço aqui estava aqui, o resto estava por debaixo de muitos ossos, porque eram muitos, e eles não estavam só secos. Aqui a palavra de Deus fala que os ossos estavam sequíssimos. Como podemos fazer reviver estes ossos? A gente pensa assim, se não for tu, Senhor. É tremendo esse Deus. Aleluia. Mas está seco, o Senhor está sequíssimo. Se pegar, até quebra o osso. Mas o Senhor diz, profetiza Aleluia. sobre estes ossos. E nós só temos que agradecer e ser obediente a Deus. Por quê? Porque Ele nos usou, nós não somos nada. Nada. Mas Deus escolheu para que fosse profetizar sobre aqueles ossos. Aí, Ezequiel profetiza. Irmãos, veio um vento, diz a palavra de Deus. Um vento impetuoso. Passou pelo vale. Cuidado. A nossa raiz tem que estar profunda. Porque se o vento passar, a gente sai da posição. Tem que sempre aguar e a semente está bem funda. Porque o vento passa. Eu posso dizer, já passou muito na minha vida. O vento, graças a Deus eu estou aqui. E passou o vento. E aquela mão que estava ali, lá atrás, ela foi voando. Eu sei que os ossos foram voando, era uma zoada. E Ezequiel só vendo os ossos voar, mas se encaixaram no lugar certo. Mão na posição do braço, desse braço, não era a minha mão na mão daquele esqueleto lá, não. Era no lugar certo. Isso faz o vento na nossa vida. Se tivermos com a raiz profunda, deixa passar o vento. E podemos fazer assim, como a palmeira. A palmeira é uma que quando o vento passa, ela vai até embaixo, mas não quebra. Ela vai, mas ela se levanta de novo. E o vento passa, ela vai. E assim é nossa vida, com as coisas que passam na nossa vida, que não é fácil, não é fácil. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele nos levanta de novo. Nós precisamos querer também. Estou lá na cama, não vou me levantar desta cama, eu não quero mais nada, eu quero morrer. Eu só quero morrer. Não, Ezequiel. Tu vai levantar e vai profetizar. Marcha. Aleluia. Marcha. E aí foi o que Ezequiel fez. Mas Ezequiel profetizou e os ossos foram para os seus lugares certos. Mas ainda era só esqueletos. Só esqueletos. Mas aí Ezequiel viu uma coisa tremenda acontecer naqueles esqueletos. Veio os tendões. Aleluia. Eram criados tendões, as veias e as carnes se formando.
ali já estava, já não era mais esqueleto, eram pessoas, mas estavam mortas, elas não faziam nada, ainda deitada no chão. E depois o Senhor diz, profetiza, porque o que o Senhor faz na nossa vida é por parte. É por parte, já foi falado isso hoje aqui. Não é de repente, não é de uma vez, é por parte. E o Senhor sabe por quê. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Por quê? Porque é o tempo dele. É o tempo dele. Ele vai fazendo por parte. Não te apressa, vai devagar. E, aconteceu isso. Como, irmão? Valorizar o processo, né? Exatamente. Viver o processo. Aleluia. O irmão falou, valorizar o processo, é isso. Não, eu estou passando por isso, eu não quero mais saber. Não, fica firme. Glória a Deus. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Isso a gente aprende, né? E colocar em prática. Mas aí Deus fala, profetiza o Espírito sobre eles. E veio um vento. E Ezequiel profetizou o Espírito naqueles que estavam ali no chão. E eles foram se levantando como um exército. Aleluias. Se colocaram de pé. Aleluia. Aqueles que pareciam mortos. Aqueles que ninguém dava nada por eles. Eles se levantaram como um exército. Eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade em mim, Pai. Porque eu me levantei, mas eu ainda não sei o que fazer. Então nós temos que estar sempre ligados, perguntando ao Senhor, o que é que eu faço agora? E Ezequiel perguntava, e agora, Senhor? Quando o Senhor chamou Ezequiel para ser profeta, o Senhor, ele chamou Ezequiel e ele disse, vai. Ezequiel foi, já falei aqui da obediência, né? Mas ele ficou sem saber o que é que eu faço agora, Senhor. Para onde eu vou? Para a direita, para a esquerda? Se nós orarmos e dissermos ao Senhor, faz tu na minha vida, porque eu não sei, vem, Senhor, Espírito Santo de Deus, faz tu na minha vida, por favor, porque eu não sei. Até a minha boca, o que eu vou falar, até como eu vou agir, aonde eu vou andar, se tem almas, coloca na minha frente aquela pessoa que tu queres. Eu tenho uns testemunhos aí de um lugar que eu trabalhava 10 anos, e o Senhor, ele chega e me parava, eu nervosa, toda culpada no meu trabalho, eu digo, eu não tenho tempo não, meu Deus. Aí eu chegava de um lado para o outro, eu saía daqui, o lugar era grande, a casa era grande, eu ia lá do outro lado, aí caiu um controle remoto de uma moradora, mas ela apertava. E às vezes ela apertava por brincadeira, pum. E nós, quando apertava, via a luz verde, tinha que ir lá. Né? E eu estava toda cheia de coisa, eu tinha muita coisa para fazer. E eu cheguei no quarto, eu digo, a senhora está precisando de alguma coisa? Não, eu? A senhora apertou? Não, não apertei não. Eu digo, apertou. Eu vou botar aqui. Apaguei. E foi-me embora. Reclamando. Num passo, o Espírito Santo falou, volta e fala para ela de mim. Rapidinho eu arrumei, porque a voz foi tão forte, foi tão poderosa no meu coração, no chão arrumei tempo, eu quero lá saber das outras coisas. Eu voltei, mas calma, até a senhora fez assim, voltei, eu me sentei, tive tempo, falei com ela de Jesus, aquela alma aceitou Jesus. Glória a Deus. Mas eu não queria saber de nada. Eu queria, ai meu Deus, as coisas do mundo, né? Eu queria fazer isso. Mas a senhora aceitou Jesus. Ah, meu Deus, perdão, Senhor. Pois é. E de repente foi até o Espírito Santo. Foi nem a mulher que apertou lá. Para que eu fosse naquele quarto e eu falasse. Tinha enfermeiras, tinha outras pessoas ali. Mas o Senhor me escolheu para ir lá e falar
a palavra de Deus. E outra coisa, muitas vezes a gente está num lugar, num trabalho, e aí a gente pensa, ai, consegui. Foi o Senhor que te colocou ali. Não é para tu ganhar, não. Ganha também. Mas é para que tu fale. Não passa o teu tempo de trabalho sem fazer o que o Espírito Santo de Deus te manda fazer. Tem que ficar atento a tudo. E eu quero contar aqui também um testemunho. Sexta-feira, nós fomos para um monte abençoado. O monte não era abençoado. Mas quando chegamos lá, por quê? Quando chegamos tinha um pessoal aqui, outro ali, outro ali. Depois que chegou o exército, o pessoal resolveu sair. E deixou o monte para a gente. E eu louvo e agradeço ao Senhor pela presença da irmã, a irmãzinha. Ela teve lá, qual é o nome dela? Irmã Flora. A irmã Flora. A irmã Flora foi. Muito bem, irmã. Deus te abençoe. E conte os seus passos até aquele monte. Em nome de Jesus. Para quem não conhece, essa é a nossa irmãzinha Flora. Foi lá com o carrinho dela. Orou conosco. Sentiu a presença. Porque a presença estava grande lá, né, irmã? A presença estava forte lá. E antes, na mesma sexta-feira, eu estava no meu trabalho, na pausa, e o meu telefone tremeu, eu dei uma olhadinha, eu só li assim, ó, mamãe caiu, e o negócio é sério. Mamãe caiu, o negócio é sério. E depois mandou um vídeo com o doutor chegando lá, entrou, botou minha mãe na cama e ela saiu, tudo isso eu vendo. E eu queria ficar nervosa, eu até queria ficar nervosa. Mas, ó, desde um tempo que eu estava lendo a palavra de Deus, e me deu uma paz tão grande que nem isso me abalou a minha mãe. E eu vendo tudo. E não me abalou, eu tinha uma paz que ninguém tirava. Amém. E aqui, ó, o discernimento dessa palavra, ela está no 37, 3, quando Ezequiel diz assim, Senhor, quando o Senhor fala para ele, ele diz, Senhor, tu sabes. E como eu estava lendo esta palavra, aí foi que eu disse, a paz que eu estava sentindo só podia ser o Espírito Santo de Deus. Eu disse, Senhor, tu sabes. Amém. E liguei e continuei meu trabalho. Então, mas a paz que eu estava sentindo era incrível. Não vem de mim. Era minha mãe. Caiu, o negócio foi sério, foi para o hospital. E o negócio é descansar em Deus. Amém. Descansa. Glória a Deus. Aquilo que tu tá vendo, aquele momento ali, aquela situação, não é aquilo não, gente. Não é aquilo. Crê tão somente. E a situação foi mudada. Depois, quando eu saí, e eu tinha na sexta-feira meu marido não trabalha, eu disse, tu ainda vem para o café? Eu digo, pô, eu tinha dito a ele que minha mãe caiu, estava no hospital, não sabia. Podia ter quebrado, né, a bacia, podia ter quebrado, ter ficado lá, ia ficar o resto todo. Eu não quero saber, Satanás. Eu vou para o café, tomar o café com meu marido, e conversei, eu disse, tua mãe está nessa situação aí, até agora, mas Deus, tu sabes. Glória a Deus. E é confiar. Amém. E depois, aí não sabemos de nada, antes de eu ir para o monte, eu digo, eu vou para esse monte, agora que eu vou. Nada, me deixa. Aí eu recebi a notícia, já está de alta. Oh, glória, aleluia. Ah, já? Eu imaginei no momento, quando ela levou o empurrão que caiu, porque ela teve uma notícia muito boa. Que até a fisioterapeuta disse, meu Deus, hoje ela está, foi um dia antes, uma notícia que eu dei, ela ficou super alegre, a fisioterapeuta disse, ela hoje levantou os pés até onde eu nunca pensei, que eu nunca tinha visto que ela tinha levantado. Quer dizer, todo mundo feliz com ela. Ela levou o empurrão, mas o anjo. Glória a Deus. E colocou ela Aleluia. devagar no chão. É assim que eu imagino. Porque nós servimos aqui, mas Deus trabalha lá. Oh, glória. Então está cercado. Amém. Está cercado de anjos aí. Pode empurrar. Amém. O Espírito Santo de Deus me segura. Amém. Segura. Glória a Deus. E aí disse, ela já teve alta. Já teve.
e alta. Aleluia. Misericórdia, Jesus, como tu és maravilhoso. Oh, Deus fiel. Não quebrou nada. Aleluia. Claro, uma dorzinha aqui, outra ali, porque se a Maria cair, vai ficar doendo, não, Maria? Vai doer. Mas não quebrou nada. E é o Espírito Santo de Deus que faz. Então eu vim aqui hoje para dizer que qualquer situação que apareça na sua vida, aquilo que você está vendo ali, confie no Senhor e diga: Senhor, tu sabes. Aleluia. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade Glória em a nome de Deus. Jesus. Vai levantar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, grande, tu és maravilhoso, meu Deus. Oh Deus, como é bom ter a ti. Grande, fiel, grandioso, majestoso. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por este culto maravilhoso, Senhor. Porque nós não viemos aqui, Senhor, só para receber. Viemos aqui para dar. Dar a ti os 100%, Senhor, meu Deus, do que temos, da nossa renda, que tu tens, Senhor, poderoso. Nos abençoado, Senhor. Porque nós podemos dizer assim: mas eu trabalho. Mas tu trabalha porque eu te dou força. Eu te dou saúde para que tu venha trabalhar. Então tudo é do Senhor. Amém? Eita glória! Amém, igreja? Louvado seja Deus.